vício em dor, a integração da mente e do corpo. Em alguns instantes eu chamarei o Bruno para começarmos esse bate-papo. Vamos lá, convidei o Bruno. Fred, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. E aí? Boa noite. Boa Fala, Bruno. noite. E aí, tudo bem? Seja bem? bem-vindo. Obrigado. Tá ouvindo bem? Tá legal o som? Tô ouvindo bem. Seja bem-vindo aí, Yali. Tamo junto, Fred. Pessoal, vocês que estão aqui na audiência, me digam se vocês me escutam bem e se escutam bem o Bruno. Fala um pouco aí, Bruno, para ver se está com eco ou alguma coisa. Pois é, vocês estão ouvindo bem? Eu escuto na sequência. Vamos fazer uma coisa, abaixa um pouquinho o seu som. Eu vou abaixar um pouco aqui também para ver. Escutamos. Oi. Tá tudo ok então, né, Yali, né? Mas vocês estão escutando normal ou tá saindo com eco, a voz dupla? Como é que tá? E Ali, bem-vinda. Agora que eu vi. Seja bem-vinda. Yali, né? Yali não, Yali. Bem-vinda. Quem for entrando, enquanto vocês vão dizendo se tá legal o meu som, o som do Bruno, o eco do Bruno ainda tá. Aí a Lê disse que tá normal. Eu falo, o pessoal tá escutando com eco ou tá escutando normal? Que eu já baixei o som aqui. Eliane, seja bem-vinda. Deixa eu só desativar aqui uma... Seja física ou emocional. Escreva aqui, por favor, enquanto o pessoal vai entrando. E não esqueçam de clicarem nesse aviãozinho aqui de baixo e convidem pessoas, amigos, familiares, que falaremos de a integração da mente e do corpo. Como que as dores emocionais acabam se transformando em dores físicas, em doenças físicas. Seja bem-vinda, Magali, Patrícia, Josélia, Feliciano, seja bem-vindo também. Tá tudo ótimo. Cadu, boa noite. Então agora acho que tá ok, Bruno. Fala alguma coisa para ver se tá ok. Agora, eu botei o fone, vê como é que fica aí, se tá ouvindo bem, se tá com eco agora ou não. Aqui tá normal, vamos ver se eles respondem aqui. Vê o pessoal aí que estiver ouvindo, coloca aí nos comentários se minha voz está ok, você continua com eco. Vamos esperar que demora um pouquinho para aparecer pra gente. Vamos lá, calma aí. Bom, acho que tá ok, Bruno. Acho que tá ok. A gente vai seguindo tudo normal. Perfeito. Agora, o Fred falou. Perfeito, Fred. Então, obrigado. Vamos seguindo. Primeiro eu queria agradecer a sua presença, dizer que é uma honra ter você, essa pessoa maravilhosa que eu conheço desde o seu nascimento, que eu carreguei no colo. É um prazer, irmão, te receber aqui. Você, com esses anos de experiência na fisioterapia, na osteopatia e em alguns anos juntando essa questão emocional junto com as dores físicas. Muito obrigado por aceitar o convite e vamos em frente. Se apresenta aí para quem não te conhece. Vamos lá. Bom, primeiramente também eu que agradeço, né, pelo convite. É uma honra poder estar aqui junto contigo, né, fazendo essa live, contribuindo e ajudando aí as pessoas, entregando conteúdo de grande valor, realmente. Uma coisa que a gente vem se aprofundando muito, né, nos últimos anos.
Então é um prazer ter sido carregado no colo, como você falou. Né? É um prazer, né, estar junto com meu irmão nessa missão de vida e é uma honra. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu me chamo Bruno Eustáquio. Eu sou fisioterapeuta e osteopata já há 16 anos que eu venho nessa estrada. E durante o meu percurso dentro da área da saúde, eu sempre tive muitos resultados. Só que, por mais que eu tivesse muitos resultados, mais rápido do que as terapias convencionais, né? Porque eu sempre atuei com osteopatia, com terapia manual, que já é um trabalho diferenciado. Mesmo assim, eu sentia falta de algo. Eu sentia necessidade de que, poxa, está faltando alguma coisa. Foi aí que eu comecei a me aprofundar e buscar alguma coisa que nem eu sabia até então. E foi onde eu comecei e fiz uma imersão de inteligência emocional e ali eu comecei a perceber a chave que faltava. Aquela pulguinha atrás da orelha, opa, esse é o caminho. Então, a partir dali, isso já são praticamente 6 anos que eu tive esse contato e dali eu comecei a me aprofundar sobre a mente humana, sobre o desenvolvimento humano, sobre a neurociência e não parei mais, né? E hoje estou aí, me tornei também terapeuta e tenho uma série de ferramentas que eu integro hoje através da saúde, trabalhando também as questões físicas e emocionais. Então, essa integração do físico e emocional é a abordagem que eu atuo hoje em dia. E é um pouquinho sobre o que a gente vai falar, né, nessa live. Muito bom, Bruno. E eu vou apresentar para vocês aqui o projeto, por que eu tenho feito essa série de lives. Seja bem-vinda, Paula Salino, Nádia Santos, mamãe, mãe, amo você, amamos você. Seja bem-vinda, convide amigos, familiares, que com certeza você conhece alguém que seja viciado em dor, seja viciado em sofrimento e nem sabe. Talvez você que está nos assistindo tenha esse vício também. E por que eu tenho abordado essa série tratando vícios com Denis Eustáquio? Para desmistificar o que são vícios. As pessoas elas têm essa crença de que vício é vício em droga, vício em cigarro, vício em bebida. Mas não. Vício é um hábito para economizar energia, uma estratégia do nosso sistema nervoso para economizar energia. Mas só que é um hábito que faz mal para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E todo vício, ele esconde uma falta. Todo vício, ele está querendo tapar algum buraco emocional, alguma falta lá no passado, alguma questão que você precisa preencher com algo externo. E por que vício em dor? Eu já começo com essa frase aqui, que toda dor ou doença, ela começa na nossa mente, na emoção, no desequilíbrio mente e emoção, razão e emoção. E eu até já começo recomendando um livro para vocês que queiram estudar mais a fundo, que é o livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele é biólogo e neurocientista e ele tem vários experimentos, várias comprovações científicas de que o DNA, a hereditariedade não é uma realidade para dizer se você vai ter uma dor, se você vai ter uma doença ou não. Porque o ambiente familiar, as suas crenças, tudo que você aprendeu, que o papai e a mamãe aprenderam lá atrás, vovô e vovó e assim lá para trás, nós, quando nascemos, nós carregamos estas questões emocionais. Então, é sobre exatamente isso que nós abordaremos hoje. Doença mental trazendo questões emocionais e físicas. Não, com certeza. Só rapidinho complementando aqui, se você me permite, que é exatamente isso que o Denis colocou, como o autor cita no livro, né? E eu recebo muitos pacientes com esse questionamento e com essa fala, né? Tudo aquilo que a gente fala são crenças que a gente tem dentro de nós. Né? Então os pacientes chegam muito assim, eu tenho essa dor, mas é assim mesmo, eu vou conviver com isso o resto da vida, porque a minha mãe também tinha isso, então é hereditário. Só que, segundo a ciência hoje em dia, existe a questão hereditária? Existe. Só que o percentual que ela proporciona é muito menor do que a gente imaginava há tempos atrás. Então, hoje em dia, existe a questão da epigenética, que foi o que Denis citou, né? Só que é um nome bonito agora, né? A epigenética. É isso, os fatores ambientais, tudo que está ao nosso redor,
a nossa alimentação, a nossa vida social, tudo, as nossas crenças, tudo isso influencia em quem nós somos e influencia no que vai repercutir no nosso físico, na nossa carne, numa doença ou num sintoma. Então, isso hoje em dia a gente sabe que é muito mais relevante até do que a genética propriamente dita. Perfeito, Bruno. E toda dor, todo vício, ele é um comportamento. E todo comportamento ele tem uma justificativa do nosso sistema emocional, do nosso sistema nervoso. Imagina que a nossa mente, as nossas emoções são biológicas. Medo, tristeza, raiva, alegria, desprezo, nojo. Elas são biológicas. Elas são o guia da nossa vida. É como se fosse o GPS que nos dá direção para onde nós vamos. De tudo que nós vivenciamos, aprendemos, do meio ambiente, do meio familiar e que nós carregamos. Muitas vezes por amor e lealdade daquelas pessoas, ou com professores, amigos da infância. Então imagina que esse GPS, ele está querendo te guiar numa direção para que você se mantenha vivo. Que o principal objetivo da nossa mente é o quê? Manter viva a espécie humana, economizando, e essa economia gera esses vícios. São padrões que são automatizados. E imagina então, esse GPS, ele está te direcionando para um caminho. Só que você está indo para outro caminho. Como que esse GPS vai te informar? Trazendo questões físicas, dores físicas, doenças físicas, para que você traga para a sua consciência. Então, é um alarme no seu corpo de que você está indo para a direção errada. Você está fazendo alguma coisa incongruente com o que você deve fazer nessa vida. Sim. Isso que o Denis falou, eu costumo, né, até dizer que são alguns sinais, né, que o nosso corpo ou que nossos comportamentos eles acabam demonstrando para a gente, só que nós não temos, às vezes, a capacidade e a consciência de perceber. Né? E tudo que o Denis falou, a relação do vício, né, que por trás tem muitas questões, isso tudo acontece de forma inconsciente. Né? Inconscientemente, o nosso sistema nervoso acha uma forma de criar um sistema para manter a gente vivo, para sobreviver de uma forma que poupa energia. E como que é isso, poupando energia? Às vezes você nem está pensando, você nem sabe, você nem se dá conta. E aí o nosso papel enquanto terapeuta, né, profissional, só começando a entrar, mas assim, a gente vai falar muita coisa ainda, é justamente de tirar um pouco as vendas, fazer as pessoas, quem está passando por isso, começar a tornar consciente, começar a perceber o porquê de algumas questões. Né? E só entrando no nosso tema, né, vício em dor, a gente está falando de vício, mas falando de dor, né? Quando a gente tem uma dor, um sintoma, seja ele qual for, isso é apenas um sinal de que alguma coisa não vai bem. Seja ela física ou emocional. É isso que a gente vai falar aí. Não sei se eu já me adiantei um pouco. Vamos conversando que com certeza vão surgindo os insights e a gente não pode deixar de falar. Né? Tem pessoas, por que vício, né? Que a gente está falando vício em dor, mas calma aí, gente, tem pessoas viciadas em dor, tem pessoas viciadas em sofrimento, sim. Porque o vício é esse hábito que você padroniza. Quando fica no automático, na mente inconsciente, que eu tenho falado muito que o nosso inconsciente, as nossas emoções, são um elefante. E o nosso racional, a razão, é uma criança de 7 anos. Imagina essa criança em cima desse elefante, desgovernado. O que a gente faz? A gente busca com a terapia, com o autoconhecimento, esse equilíbrio. O equilíbrio da razão e da emoção, para que as emoções te levem aonde você realmente deseja e merece. Mas a primeira coisa que você tem que entender é: eu sou viciado mesmo em dor? Será que eu sou vítima? Eu fico sempre no vitimismo? Porque a pessoa que é viciada em dor, ela depende da dor, ela depende do sofrimento, ela depende de uma doença. Para quê? Para chamar atenção, para pertencer, para ser aceita, para receber amor e carinho. E tudo começa lá atrás, né? De 0 aos 7 anos. Então, Pedrão, meu filho, eu amo você também, bem-vindo. Rafaela, seja bem-vinda, todos bem-vindos, boa noite. Aí. Então, só complementando, de repente pode ser que o pessoal esteja um pouco perdido, apesar do Denis já ter explicado um pouco sobre a questão do vício, as causas e tudo, né? Uma definição bem simples de entender é que todo vício
é o que? É uma tentativa do nosso sistema nervoso de amenizar uma dor. Como a gente está falando de dor física, né? Mas não necessariamente é essa dor que ele está querendo amenizar. Alma, né? Exatamente. É a dor mais profunda, a verdadeira dor na realidade. Então, qualquer vício que seja, qualquer um, seja vício em drogas, seja vício em dor, seja vício em alguém, seja qualquer vício, em comida, o que for, a gente vai citar algumas coisas aqui, mas é justamente para tentar, é uma fuga da realidade, é uma fuga daquilo que te faz sofrer verdadeiramente. Então, esse é o motivo, né, por trás do vício. Então, tem até uma frase que eu até peguei aqui, do Bert Hellinger, né, que é assim, torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. E é exatamente isso. Então, se eu tenho um vazio dentro de mim, emocional, eu vou buscar alguma alternativa para fugir dessa realidade. Porque se eu olhar para isso, isso me dói, isso me machuca. Então, deixa eu buscar alguma alternativa que me traga algum prazer imediato, que me traga algum benefício por trás, mesmo que esse benefício seja algo maléfico, né? Porque normalmente é o que o vício faz. E você tem o prazer, a sensação do prazer, porém, você pode estar ali destruindo a sua vida. E deu uma pausa aí. Deu uma falhada, mas não, deu para ouvir bem. Então, é exatamente isso. Todo excesso esconde uma falta. Esconde uma falta. E o vício, como eu disse, é um hábito que ele gera recompensa imediata. E por que eu tenho falado, né, de vícios no geral? Lógico que tem vícios que a pessoa fica muito dependente da substância química, né, da droga, do remédio, da comida. E esse vício em dor, todos eles ele tem o quê? Gera prazer. E depois desse prazer, porque é difícil, né, você entender que a dor gera prazer. Por quê? Você tem a atenção daquelas pessoas e essa dor, esse vazio da alma que o Bruno falou, talvez seja porque quando você era criança, o papai e mamãe brigando, o papai e mamãe não te valorizavam como você queria, eles não te enxergavam realmente, e para você ser visto, para você ser aceito, você acaba, como estratégia inconsciente, percebam só quantas vezes você, lá atrás, de repente não ficou com febre do nada. Você estava muito bem, mas ficou com febre de repente. Foi uma estratégia do seu sistema de colocar um alarme para que papai e mamãe te enxergassem. Para que de repente eles parassem aquela briga, aquele sofrimento todo. E aí, como o seu sistema nervoso ele entendeu que funcionou, legal, funcionou. Eu tive atenção, eles pararam de brigar, muitas vezes não param, mas se funcionou, ele passa a repetir. E aí você inconscientemente se torna um adolescente, se torna um adulto que chega nos lugares, nossa, eu tô com uma dor nas costas, uma dor no joelho, ai que dor de cabeça, tô resfriado, tô com febre, porque você, desse jeito você tem atenção. E aí de tanto repetir, esse prazer ele gera culpa e gera dor. A dor do vazio existencial. Então é um ciclo que vai se repetindo várias vezes. E as pessoas acabam te excluindo, né, por isso. Trazendo um exemplo prático, real, né, especificamente relacionado à dor, né, eu atendo muitos pacientes com quadros como esse, né, que as pessoas me procuram através da dor, né, fisioterapia, osteopatia. Então, eu já atendi, por exemplo, esse caso de um paciente, ele chegou com a queixa de dor, especificamente na coluna, só que ele era poliqueixoso, ele tinha dores em várias partes do corpo também. Só que quando esse paciente chegou para mim, eu estou dando um exemplo de um paciente específico, mas são vários que chegam nesse quadro. Então, assim, quando ele chegou para mim com essa queixa, e aí eu tenho a anamnese, né, para eu saber o histórico, como é que tá. E aí uma coisa que é interessante, normalmente esse tipo de paciente, ele já passou por vários profissionais. Por quê? Justamente para estar suprindo essa falta. Então, é como se aquele vazio interno, a pessoa começa a buscar fora dela, no externo, algo que possa suprir aquela dor. Então ela começa a procurar, olha, primeiro começa com o pensamento. Olha, eu acho que eu estou com algum problema. Eu acho que eu tenho alguma coisa mais séria. Eu senti a dor na coluna, eu acho que é rim, eu acho que eu estou com um tumor, acho que eu estou com uma doença grave. E aí começa a ir de médico em médico, aí vai no médico, faz um monte de exame. De repente esse médico não chegou naquela solução que ele acredita que seja.
Então o médico fala, olha, não tem nada nos seus exames. Não, mas eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. Porque ele nem acredita que o exame está mostrando que não tem nada. Mas ele está acreditando que, não, eu tenho, porque a crença dele é tão forte. E a dor da alma é mais forte porque ele tem que buscar algo. E enquanto ele está buscando, é como o Denis falou, a criança interior dele é que está em sofrimento. Aquele vazio lá de trás, por não ter sido, de repente, amada, por ter sido rejeitada, por ter sido abandonada, por ter tido conflitos na infância, não sei qual é a causa, por isso que tem que ser investigado. Mas aquilo ali fala mais forte, e às vezes lá na infância, quando ele ficou doente uma vez, e o papai e a mamãe, que de repente eram ausentes, os dois começaram a dar atenção para ele. E aí, opa, como o Denis falou, o sistema nervoso entendeu, opa, se eu ficar doente, se eu ficar com algum problema, poxa, o papai e a mamãe estão me dando atenção. Opa, que estratégia maravilhosa. E isso vai se repetindo, porque esse padrão se repete. Então, quando a gente começou a investigar, era exatamente isso. Então ele tinha a esposa, né, a cônjuge, que os dois eram muito colados, só que durante a anamnese existiam muitos conflitos ali. E aí, a forma de chamar a atenção, como funcionou com o papai e a mamãe, de repente poderia funcionar com a esposa. Então eu tenho que buscar algum problema, eu tenho que estar com uma dor, eu tenho que estar doente, e faz exame, faz os testes clínicos todos. Olha, nada justifica a sua dor. E o que é comum de acontecer com vários profissionais, infelizmente? O profissional chegar para esse paciente e dizer assim, olha, isso aí você não tem nada, isso aí é coisa da sua cabeça. Isso é o que mais acontece. E o paciente fica transtornado e com razão. Porque por mais que possa ser uma coisa da cabeça, mas é de fato uma realidade. A dor que ele sente, ela é real. Ele sente a dor na coluna verdadeiramente. Quando eu fazia os testes clínicos, físicos, não justificava a dor. Por isso que precisa ser investigado. Então, para vocês entenderem o quanto que é. Então não é simplesmente chegar para esse paciente e falar assim, ó, a sua dor é psicológica, você é coisa da sua cabeça. E o paciente fica vendido ali, meu Deus, mas então quer dizer que eu estou com esse problema todo e a culpa é minha? E aí jogou a bomba na mão do paciente, o paciente fica naquela, meu Deus, aí fica naquele desespero. Eu não sei se alguém se identificou com o que eu estou falando aí. O José Feliciano, é verdade, eu tenho arritmia cardíaca. Eu estou bem no momento, mas quando eu lembro que não tomei o remédio, automaticamente ele fica mal. Na mesma Olha aí, hora. Você vê. É emocional. Isso. E essa questão, não quer dizer, Bruno, que... pode falar. Essa questão que você falou, né, que são os ganhos secundários, o que o processo terapêutico, junto com a fisioterapia que você trabalha, né, é entender quais são os ganhos secundários, se existem ganhos secundários, na maioria das vezes sim, existe, e qual é a emoção que está por trás disso, né? Exatamente. O que está fazendo, qual é o motor que está por trás dessa dor, dessa doença, etc. Então, assim, para o pessoal entender, primeiro essa dinâmica, como é que funciona normalmente, é dessa forma. E aí a pessoa chega para mim nesse estado. E aí, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, não. Mas assim, como eu trabalho de uma forma diferenciada, integrando esses dois fatores, e todos os meus pacientes, eu vou fazer uma análise física e emocional, o que não quer dizer que todo mundo eu vou tratar as emoções, não é isso. Até porque tem pessoas que não querem, e não tem problema nenhum. E para esse tipo de pessoa que não quer, é lógico que eu não vou obrigar e eu não vou forçar uma barra para essa pessoa. Mas que quando a pessoa fecha o tratamento, e aí ao longo do processo, pode ser que numa conversa comece a fazer sentido para essa pessoa determinada questão. E aí ela começa a se abrir, e aí de repente ela queira fazer um processo terapêutico. Mas é assim, primeiro passo, eu vou analisar. Eu, enquanto terapeuta, eu estou analisando o comportamento dela, na fala dela, como que ela reage, o olhar, o que ela fala, se é congruente com o que ela sente. Então, tudo isso a gente consegue perceber. Não quer dizer que eu vou intervir naquele momento. Né? E, logicamente, eu não vou forçar a pessoa a fazer algo que ela não quer fazer. Eu vou trabalhar o físico dela, com certeza, porque sempre tem algumas questões físicas, mecânicas,
que sendo trabalhadas vão amenizar, mas às vezes a gente precisa ir na raiz. Porque senão O que está por trás? né? Eu fiz uma coisa aqui, eu não sei se vai dar certo, mas eu fiz um desenho, um esquema, para mostrar como funciona o sistema. Vocês estão vendo aqui, ó, dor física e dor emocional. Ó. Deu para ler? Sim, deu para entender. Isso. Então, o pequeno é a dor física. Isso aqui, ó, deixa eu botar aqui na frente, ó, assim. Aqui vocês estão vendo só a dor física. Só que a dor emocional está aqui atrás. Está aqui atrás. E é gigante. Então, exatamente. A dor emocional ela é muito maior. É a dor profunda, ou seja, é a raiz do problema, é a causa real. Só que, quando vem uma dor física, ela só serve para o quê? Esconder a raiz do problema. Ela esconde a causa real. Então, o sintoma está aqui e a causa está aqui atrás. Ou melhor, ao contrário, né? O sintoma está aqui. Aí vem dor no corpo, pressão alta, depressão, ansiedade. São sintomas. A causa está aqui atrás, escondida. Então, é uma forma de distrair. E o que a gente tem que buscar é o que está aqui atrás. E por trás da dor, o que está? Só que tudo isso acontece de forma inconsciente. O paciente ele não sabe. E aí o nosso papel é começar a mostrar. E aí entra no que o Denis falou. Ah, tá, Bruno, mas Bruno, Denis, qual é a causa então? São os conflitos emocionais lá atrás, especialmente na infância. Tudo que você viu, ouviu e sentiu lá na infância entra como uma verdade absoluta para você. Então, às vezes, você interpretou como algo negativo de repente. Então, vou dar um exemplo aqui. Porque tudo é a lente que a gente está olhando, né? É a perspectiva que a gente vê. Então, por exemplo, 2 irmãos gêmeos, idênticos, eles estão lá brincando na sala. Daqui a pouco, papai e a mamãe começam a brigar. Papai e a mamãe começam a brigar, os dois gritando um com o outro, e aí os 2 bebês irmãos gêmeos, eles olham, e aí um deles, o número 1, vou botar número 1 e número 2, né, são gêmeos. O número 1 olha, fica desesperado, começa a se tremer. Então vamos botar que eles tinham 4 anos. Ele começa a se tremer todo, fica nervoso, sai correndo e se tranca no quarto. Ou seja, ele fugiu, ficou com medo, tremeu, suou frio. E aí, o que ficou na cabeça dele? Meu Deus, isso aqui é uma coisa horrível. Papai e mamãe brigando. Isso é a pior coisa do mundo, eu não quero isso para minha vida. Beleza. Se tornou um adulto, só que ele não consegue se relacionar. Ele ama uma namorada, mas ele não consegue se relacionar. Sempre dá algo errado. Por quê? Porque lá por trás existe uma causa de que ele viu papai e mamãe brigando e interpretou isso como algo horrível. Poxa, então se relacionar é briga, eu não quero isso para minha vida. Esse é um exemplo 1. Aí o número 2, ele viu, olhou, viu papai e mamãe brigando e voltou a brincar. Nem se importou. Continuou brincando. E ele se tornou um adulto, de repente, bem-sucedido, um casamento legal e tudo mais, e viveu a vida. Você vê, a mesma circunstância proporcionou 2 percepções diferentes. Então, é isso que acontece. Então, a nossa realidade, né, a realidade não existe, né? Ela é dual. Então, existe a realidade, que é o fato, e é como você percebe esse fato. Então, às vezes, a criança percebeu lá atrás algo que ficou para... Às vezes, o pai chamou a atenção dela. Às vezes, ela acha, tem a crença de que o pai agrediu ela, ou que o pai rejeitou ela. E, na verdade, isso nem aconteceu. E aí ela cresce com crenças, isso bloqueia essa pessoa, e às vezes a fuga é um vício ou alguma questão, porque ficou um vazio. Não sei se deu para entender aí alguma coisa. Perfeito exemplo, Bruno. E a grande questão é que nós, como seres humanos, principalmente quando nós estamos lá na primeira infância, nós buscamos sempre um salvador. É o papai e a mamãe que vão resolver para a gente, é um médico, é um terapeuta, é um líder religioso, é um político, etc, etc, etc. E um desses salvadores, por incrível que pareça, pode ser a sua dor. Você fica ancorado, como se fosse uma bengala. Que essa sua dor ela vai te permitir entrar num grupo, ser aceito na família, por mais que pese para essas pessoas. E aí eu já pergunto, antes de prosseguirmos, quais são as dores que você sente
ao longo da sua vida hoje, repetidamente, para sobreviver? Quais são essas dores? Escreva aqui ou escreva aí no papel para refletir. E qual é a sua maior dor? Seja física ou emocional. Qual buraco emocional, qual é a ferida que está aberta como motor dessa dor, dessa doença física que você tem? Escreva aqui ou então interiorize e escreva aí no papel. E uma outra coisa, o que você deixou de ser? Repito, o que você deixou de ser quando você cresceu? O que essa criança era que deixou de ser quando cresceu? Talvez por conta dessas questões emocionais. Pode escrever aqui ou escreva aí no papel, ou só interiorize e traga para sua consciência, para que a mudança aconteça. E finalizando essa parte, como tem os salvadores da pátria, que você está sempre buscando, enquanto você buscar do lado de fora a solução, você vai ser infeliz. Quando você começa a olhar para dentro, respirando fundo, equilibrando mente e emoção, aí você olha para dentro e você assume a sua vida. Autorresponsabilidade que se chama isso. Fez sentido para vocês? Dá um joinha aqui se está fazendo sentido. A Kelly colocou o poder da decisão. Isso, nós decidimos o que acontece conosco. O que é externo nós não temos controle. Mas o que a gente faz com o que acontece? Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dependência emocional. Dependência emocional, provavelmente é a sua questão, que para você fazer parte, para você pertencer, você acaba fazendo tudo para os outros e nunca faz para você. E aí causa essa psicossomática, né, Bruno? Exato. A Silvana, ou Simone, né? Ela colocou assim: não estou conseguindo ouvir você. Afonso, prazer. Verifica, de repente, aumenta um pouco o volume, porque todos estão ouvindo bem. Pode ser alguma coisa aí no seu celular, computador. E, Bruno, deixa eu te perguntar, enquanto o Afonso verifica se melhorou, se está ouvindo. Se bem que eu falando para ele, alguém pode escrever para ele, porque eu falando, se ele não está ouvindo, não vai adiantar nada. Né? Alguém escreva para ele. Seja bem-vinda, Vivian. Afonso, bem-vindo. Bruno, aí no seu consultório, você trabalha há anos, né, 16 anos ou mais, com fisioterapia e passou a integrar essas questões emocionais, a terapia como um todo, integrando, né? Quais são as principais questões físicas que aparecem aí no seu consultório? Assim, de cara, o principal que chega é a coluna, né? Coluna é o que afeta, se você pegar, bota aí, 80% da demanda é relacionada à coluna. Lombar, cervical, torácica, é o principal, é o que mais chega. E é interessante que, hoje em dia, eu analisando, eu não consigo eu não consigo separar os problemas físicos da coluna das questões emocionais. Não tem como. Independente se a causa por trás seja emocional. E são vários fatores. É lógico que, sim, é lógico que senão as pessoas ficam achando depois dessa live que todo mundo que tem uma dor que vai tratar as emoções e vai melhorar. Não, não é isso. Não são todas as pessoas que a causa é emocional. Apesar de sempre ter algo emocional por trás da dor. Isso sempre tem, sempre. Com 100% dos pacientes. Começa isso aí eu vejo. Emoção, né? Exatamente. Porque assim, a pessoa, por exemplo, pode ter abaixado para pegar algo e travou a coluna. Ou seja, uma questão mecânica, uma questão física. O movimento estirou ali o músculo, estirou o ligamento, a pessoa sentiu e entrou numa crise de coluna. Beleza. É quase que, se a gente for pensar, puramente físico. Só que o quanto que essa pessoa está bem emocionalmente vai influenciar se essa pessoa vai ter uma experiência pior ou melhor da dor. Então, se a pessoa está no momento estressada, de conflitos, de problemas na vida, de preocupações, isso vai potencializar a dor. A pessoa vai tender a ter mais dor. Agora, se a pessoa está num momento de mais tranquilidade, se a pessoa está mais relaxada, está mais zen,
automaticamente ela vai ter menos dor, a experiência de dor vai ser menor e a chance dela se recuperar vai ser maior e mais rápida. Então, não tem como separar. Por mais que a causa por trás daquela dor na coluna não seja emocional, se a gente trabalha as emoções, que seja com uma auto-hipnose, que eu ensino para o paciente na clínica, ou eu mostro para ele o meu programa online, que é a adição de auto-hipnose relacionada à psicologia positiva, né, das emoções positivas, que traz um estado de tranquilidade, de relaxamento, isso muda a química corporal, traz um bem-estar, traz uma tranquilidade. Isso minimiza muito a dor e acelera o processo de cura e de regeneração do tecido. Ou seja, nesse caso, a causa não era emocional, mas se eu trabalhei a emoção e a pessoa se encontrou num estado mais tranquila, isso favorece, né, a química corporal, o processo de regeneração e automaticamente a evolução do tratamento dela de forma mais rápida e eficiente. Sim, então isso acontece bastante. Porque a nossa mente, no nosso sistema emocional, vamos falar assim, sistema nervoso como um todo, ele tem todas as soluções. Ele evoluiu bilhões de anos para chegar aqui, então não tem como você menosprezar essa inteligência que está dentro de nós. Sim. Se ele tem o poder de te colocar na doença, na dor, ele tem o poder também de colocar você em equilíbrio. Quando você tem o equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual. E eu não estou dizendo aqui de religião, eu estou dizendo que nós somos energia. Já tem comprovações, a física quântica, que nós somos energia. Então, quando você equilibra esses 4 pilares que eu falei, né? Físico, mental, emocional e espiritual, você começa a trabalhar na direção da vida mais saudável, da vida mais leve, mais tranquila. Não, né, Bruno? Com certeza. E eu ia falar alguma coisa. Pode falar aí que eu vou lembrar. Aproveitando, já que a gente entrou mais a fundo na questão da dor e entrando com as emoções, né, só repetindo, não são todas as dores que a causa é emocional, porém, na minha experiência, 100% dos sintomas, se eu trabalho as emoções, eu vou influenciar na melhora da dor. Isso é fato. E também não quer dizer que eu faça isso com todos os meus pacientes, até porque eu preciso da autorização dele. Então, eu vou fazer o tratamento de acordo com a necessidade e com a vontade de cada cliente. Então, tem cliente que, cara, eu não quero ver mexer nas emoções. Beleza, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar do que for possível com o físico. E o resultado, eles acontecem, claro. Mas, se a pessoa se permite, ao invés daquela dor, lembra que eu falei? Sintomas estão aqui, a causa está aqui atrás, escondida. Então, se a pessoa se abre, se permite olhar para dentro, aí a gente chega na raiz. E aí é o que eu digo, que a minha missão, enquanto profissional, eu tenho a minha clínica, né, na Tijuca, então eu digo que a missão da empresa é impactar na vida das pessoas através da saúde. Então eu uso a saúde como uma ferramenta para poder contribuir, impactar na vida daquela pessoa. Então a pessoa veio com uma dor, eu sei o que tem por trás dessa dor, né? Muitas questões. E se a pessoa permitir a gente olhar para dentro, ela própria vai encontrar as respostas e vai mudar a vida de uma forma assim extraordinária. Então, o que eu quero com o meu processo terapêutico, né, da fisioterapia na saúde, é que as pessoas se permitam, encontrem as respostas dentro delas, para que a vida delas, de uma forma geral, seja muito mais plena, muito mais abundante, mais feliz. Porque uma coisa está ligada à outra. Todos os pilares da nossa vida, eles estão conectados. E a saúde é um deles. Então, se você está com dor, você fica mais preocupado, mais estressado, que aí afeta na sua produtividade no trabalho, que vai afetar na sua vida conjugal, que vai afetar na sua vida social, financeira, e assim vai. E aí vem o vazio. Aí do vazio vem o vício. E aí, no caso aqui, vício em dor. Então deixa eu procurar um profissional. Vicioso, por isso que a gente fala de vício, né? Então, quando o paciente se permite olhar para dentro, cara, tudo vai fluir e a vida dessa pessoa vai fluir. Se a vida fluiu, a mente entende que, poxa, eu não preciso mais ficar olhando para esse vazio, deixa eu olhar para as coisas boas. E aí as coisas todas começam a fluir. Sim, essa metáfora que você fez, né, do sintoma e da emoção, que eu falo do elefante, né, é bem simples de entender, porque imagina o elefante com a força que ele tem,
Os sintomas são aquela criança em cima dele. O elefante, ele está querendo te tirar da dor emocional, daquele buraco, daquele vazio, do sofrimento, talvez do pai alcoólatra que batia na mãe, que batia em você, ou da não aceitação, ou do pai sempre estar te diminuindo, te colocando para baixo, de comparação, quando você se compara com o outro, porque lá na infância aprendeu que você, o seu irmão era melhor, a sua irmã era melhor, enfim. Então, quando você começa a tratar, aí você trata o sintoma, como o Bruno falou, lá na fisioterapia. Vai tratar o sintoma, mas vai passar um mês, uma semana, de repente, vão voltar as dores, porque o motor, que são as emoções, ele está ligado ali, querendo te levar de novo para longe daquilo. Então, por isso que eu sempre falo, né, Bruno? Quais são os pesos que você tem carregado que estão te causando dores no pescoço, dores na coluna, dores no joelho, dores na perna? Enfim, quais são? Se você fizer essa pergunta interna, faz todo sentido, né? Porque biologicamente, quais são os pesos? Você está carregando pesos talvez que não sejam seus. Sim. E aí a epigenética mostra que é exatamente isso, né? Se você tem o joelho ruim é porque os pesos estão carregando, você não tem uma aceitação de repente lá atrás, e aí você não consegue caminhar sem ter alguém sem ter esse... Não, com certeza. Só para a gente fechar e de repente o pessoal entender o exemplo que eu tinha dado prático, né, o exemplo real que eu dei com relação ao meu paciente, né, ele veio com a dor e eu identifiquei que tinha vários conflitos emocionais por trás, que era um ganho secundário. Na verdade, ele queria encontrar algo, ele queria encontrar uma dor, ele queria algo que justificasse aquilo ali, e era um vício emocional. E vício emocional, o ganho secundário, ou seja, o que ele ganhava tendo dor, o que ele ganhava buscando ajuda de um fisioterapeuta, de um médico, ou que seja. A atenção da esposa. Então, nesse caso, era a causa. E o interessante é que a esposa ia sempre com ele. E os dois eram muito próximos, só que quando eu comecei a investigar um pouco mais profundamente, é muito interessante que existiam muitos conflitos entre os dois. Porque o interessante é que eu comecei a atendê-la também, a esposa. Então eu atendia a esposa de um lado e atendia ele do outro. Os dois com problemas de sintomas físicos, né? Mas que no fundo eram questões emocionais. E os dois batiam de frente nesse mesmo aspecto. Um queria a atenção do outro, só que nenhum dos dois aceitava a ajuda e conseguia enxergar que um estava querendo melhor para o outro. Tudo é por amor e lealdade, né, Bruno? Tudo é por amor e lealdade. E só para complementar, que aí, superficialmente, nesse caso, a causa era isso. Só que aí a gente, como terapeuta, sabe que, na verdade, a causa é muito mais lá atrás. Isso era um ganho secundário em cima de uma outra causa, que era lá na infância. Na verdade, a atenção de papai e de mamãe. E, ao mesmo tempo, por lealdade, fidelidade, pertencimento, eles repetiam padrões também, porque os pais deles agiam assim e passavam para eles, e os dois tinham o mesmo padrão, e um supre o vício do outro. E aí os dois vivem nesse vício emocional. Um depende do outro, mas os dois acabam brigando por conta disso, mas um faz isso por amor pelo outro. Então, para vocês verem, e tudo isso, gente, de forma inconsciente, eles nem se dão conta. E eu tentei clarear um pouco, mas eles não conseguiram enxergar alguns pontos. E outras questões a gente conseguiu trabalhar e melhorar, e a relação dos dois melhorou muito. E automaticamente os sintomas começaram a melhorar. Mas para vocês verem, quando eu comecei a trabalhar, eles começaram a aceitar, a primeiro enxergar. E faz sentido, hein? Quando eu falo isso aqui, quando ele não me dá atenção, a dor piora. E aí eles começaram a... É verdade. Então, quando ela está mais próxima, eu estou super bem. Quando a gente viajou uma vez, nós viajamos e a gente estava curtindo, poxa, eu não tinha dor nenhuma, para vocês verem. Então, é só para vocês entenderem o quanto que às vezes você que está assistindo está fazendo exatamente a mesma coisa, mas você não tem nem consciência. E o nosso papel aqui com a live é trazer um pouco essa consciência de que por trás desses sintomas físicos existem muitas questões. E se você se permitir,
a olhar para dentro, porque eu sei que é doído. Olhar para a nossa dor, porque a dor física é mole. Apesar de ser ruim, né? A dor física é mole. Agora, quando você tem que olhar para a dor real, por trás, Tá sangrando aquela lá dor dentro. mais profunda, a gente não quer, porque dói, machuca. Poxa, como? Meu pai me abandonou lá na infância. Meu pai me rejeitou lá atrás. Como que eu vou perdoar ele? Não. E você exclui ele do seu sistema. E você não perdoa. E você carrega essa mágoa. E você carregando isso, não tem como você se libertar. Não tem como você parar de sofrer, de sentir dor. Ah, mas eu não quero perdoar. E aí as pessoas confundem o perdão com se libertar, né? Acham que o perdoar é você ser conivente. Não, não tem nada a ver você ser conivente, você voltar a ser amiguinho ou tudo mais. Não, daquela pessoa que por acaso te fez mal. É você se libertar daquele mal que fizeram para você. Tá É para dentro de você você. seguir adiante e não para ser amiguinho da pessoa. Não é nada disso. Parar E de quando a carregar os gente... pesos. Exatamente. E quando você para de carregar esses pesos, aí você começa a tirar essa carga das suas costas, dos seus joelhos, da sua coluna. Aí as coisas começam a fluir. Eu não sei se está fazendo sentido, mas é assim que eu vejo, é assim que funciona. Eu já vou. Tem alguns comentários, daqui a pouco eu vou dar uma lida ali, algumas perguntas também. Mas só dando um prosseguimento, você que está com essa dor física, talvez com essa doença física, com essa dor emocional, eu já te digo que a mudança dói. A mudança gasta energia. E o teu sistema nervoso, ele repete desde lá de trás. Por isso que nós repetimos ciclos, encontramos pessoas que ativam, como um gatilho emocional, ativam essas dores. É o universo te dando a oportunidade de você olhar para isso e curar de vez por todas essa ferida emocional que tem dentro de você. Então, Exatamente. curar. Você sair da zona de conforto gasta energia, dói, não existe mágica, não vai ser fácil, principalmente no começo. Por quê? É sair da inércia, né? Você parar de seguir um padrão que estava automático. Imagina você começando a fazer uma academia agora sem nunca ter feito. No primeiro dia tu vai ficar todo dolorido, toda dolorida. E aí o seu sistema nervoso vai começar a trazer aquela dor e você, não vou fazer mais. Mas se você fizer no segundo dia, vai começar a doer menos. No terceiro dia vai doer menos, até que você vai se acostumar. E aí se torna um vício, um hábito positivo. Por isso que a mudança gasta energia, mas quando você doma esse elefante, você passa a gastar menos energia, porque as emoções vão te levar onde você deseja mesmo chegar. Sim. Deixa eu ler aqui um pouco, Bruno. Pode falar, vai. Tá? A Gildivan colocou aqui, a minha dor é tomar sertralina todos os dias. Gildivan, e aí eu pergunto para você, a sertralina, né, o remédio, ele vai curar o quê? Ele vai tratar o sintoma. Qual é a causa disso? E eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio, não, pelo amor de Deus. Continue tomando seu remédio, se o médico indicou, mas entenda o que está causando, qual é o motor que está por trás dessa dor. E aí você começa na raiz do problema. Tá? Exatamente. É aquilo, né? O remédio remedia. Ele não trata a causa. Ele ajuda a aliviar os sintomas. Né? Então, você tem que descobrir qual é a real causa por trás disso aí. Então, é isso que a gente busca dentro do processo de terapia. Sim. E lógico que, no caso você, o paciente, ele tem que ter esse consentimento e querer olhar. Só que às vezes olhar para isso, como o Denis falou, é doído, dói. Só que se você não olhar agora, pode ter certeza que você vai ter que olhar em algum momento. Então, é melhor olhar o quanto antes. Quanto antes você olhar para os seus problemas, para as suas dores, mais você se liberta. Enquanto você se não livra. resolve, repete. Enquanto não resolve, repete. Aí a Simone, Bruno, a Simone colocou aqui, verdade, faço até mudança para agradar os outros e depois deixo de trabalhar porque estou com dor na coluna. Então, até quando você ou vocês que estão nos assistindo vão aguentar carregar os pesos que não são seus? Sim. Você quer ver um exemplo prático do que você citou na sua fala, da pessoa se permitir? Agora, né, tem uns 2 meses, eu atendi uma paciente com esse quadro todo que eu falei, que já tinha passado em 11 profissionais, para você ter uma ideia. Tinha passado em 11 profissionais, entre médicos, fisioterapeuta,
acupunturista, tudo. E ela veio, você é a minha última alternativa. E ela tem uma osteocondrite, que é uma inflamação da cartilagem aqui nas costelas. Então, ela tinha dor para respirar, ela não dormia por conta da dor, ela não conseguia deglutir, porque doía, e um sofrimento danado. E as dores intensas. Aí eu fiz a avaliação e fui dando uma sondada para poder identificar algumas questões emocionais. Até porque eu não conhecia se se me dava abertura ou não para isso. E aí eu dou uma sondada para eu identificar. Olha, tem vários conflitos aqui, isso tudo na minha cabeça. Eu identificando, mas eu não estava expondo para ela, eu só guardando comigo. Eu falei, olha, isso aqui pode ser por causa disso, isso aqui é um conflito lá na infância, isso aqui é relação com o pai, com a mãe, e eu guardando aquilo. E nós fizemos essa avaliação, eu expliquei todo o processo e ela estava super aberta. E aí fizemos a primeira sessão, onde eu fiz só manipulações. Tinha algumas questões mecânicas, físicas, eu manipulei e ela obteve uma melhora ali na primeira sessão de 60%. E ela voltou na segunda sessão, olha, Bruno, eu melhorei bastante, mas eu ainda estou com muita dor, não consigo dormir direito, deglutir, dói demais. E aí eu fiz as intervenções físicas e no final eu falei, olha, eu vou fazer com você hoje um relaxamento, pode ser? Eu vou fazer uma auto-hipnose com você só para você relaxar, para o seu sistema ficar mais tranquilo e automaticamente a sua química modificar, ao invés de liberar os hormônios do estresse, da ansiedade, da preocupação, que aumenta a tensão muscular, aumenta a dor e etc. Eu vou relaxar, porque aí você vai cicatrizar e vai recuperar, vai regenerar mais o seu corpo. E aí eu comecei a fazer o processo, só que no meio do processo eu senti a necessidade e ela me deu a abertura, porque ela foi direto no conflito emocional, através da dor física. Então a dor física dela, eu simplesmente pedi para ela, olha, o seu sistema nervoso ele é poderoso, foi como o Denis falou. O nosso sistema nervoso tem todas as respostas, todas. Então, o sintoma é um sinal que o seu sistema nervoso está trazendo para te mostrar algo que não vai bem. E aí, naquele momento, eu falei, sistema nervoso, coloca a mão no local onde esse conflito existe. E ela foi direto no ponto da dor, e dali que eu falei, agora, traz a resposta do porquê, do que está por trás dessa dor. E você vai perceber e vai vir essa resposta. Imediatamente a paciente começou a chorar ali, porque veio a resposta, e ela desabou, colocou tudo para fora que estava guardado dentro dela. É lógico, não vou dizer qual foi a questão, mas era uma questão que ela falou, olha, eu guardo isso a minha vida inteira, só eu é que sei sobre isso, ninguém mais sabe. E agora, eu nem lembrava mais disso, só que isso estava guardado e eu me sentia muito culpada por conta disso. Agora eu me libertei. Aí ela falou, Bruno, a dor sumiu, zerou, sumiu a dor. Desligou o motor, e aí, né? Desligou. Por quê? Por trás tinha uma demanda emocional que ela nem tinha consciência e nem se lembrava. Então, para vocês verem como que o sistema nervoso é poderoso, e ele estava em formato de dor, de sintoma físico, ela estava mostrando, olha, existe algo dentro de você que você precisa resolver. Então eu estou te mandando essa dor para você olhar para isso. É o GPS, só que a gente não percebe. Exatamente, é o GPS. E a gente não dá atenção a esses sinais. E a gente vai buscando o quê? Fora de nós. Eu vou num profissional, não resolveu. Eu vou no outro, vou no outro, vou no outro. Então, por isso que eu reforço nas minhas lives, nos meus conteúdos, que a avaliação ela é fundamental. Só que uma avaliação com esse olhar global, com esse olhar integrativo, onde eu vou fazer uma análise tanto de comportamento físicos como emocionais, comportamentais, sociais, eu analiso tudo isso. E aí, exponho isso para o paciente. Você faz sentido para você? Faz sentido. Poxa, então vamos embora. Não faz sentido. Tudo bem, vamos trabalhar a questão física. Pode ser que não seja o seu momento. Que você não queira olhar para essa dor agora, e está tudo bem. Só que você pode adiar agora, só que em algum momento você vai olhar para essa dor. Não tem jeito, não tem pra onde... O bate-papo tá tão maravilhoso que já passou 1 hora, mas vamos só finalizar, tem algumas perguntas, e eu quero depois finalizar com 6 questões aqui. Vai lá. O Lemes, ele falou aqui, Denis, por que alguns psicólogos dizem que os efeitos da hipnose no tratamento são temporários? É Lemes, eu acredito, Lemes, né? Seu nome, então, Lemes. Na verdade, talvez por desconhecer que hipnose é uma característica humana
E quando nós trabalhamos na hipnoterapia, terapia é o quê? Você acender algumas lanternas e trazer para a sua consciência algo que estava lá profundo no seu inconsciente. Automático, como o Bruno falou, essa dor que a pessoa não sabia a causa disso. Então, quando você entende a causa, toda terapia, sem mudança de comportamento, ela não existe. Então, quando a pessoa entende, poxa, mas isso aqui, que causava essa dor, como o Bruno disse, era um conflito de uma percepção, de repente, equivocada lá de trás. Eu não preciso mais ficar preso nisso. Se a pessoa não entende, não compreende isso, aí sim ela continua. E não tem regra, não tem mágica, não tem tempo. Cada um tem o seu processo. Então, é porque os profissionais acabam não conhecendo, porque o processo de hipnose, ele só acontece se a pessoa quiser. Então depende. A hipnose não é como as pessoas acham que vai fazer hipnose quando ela voltar, como as pessoas conhecem como emergir, pronto, mudou minha vida. Não é assim. O processo de ressignificar, que é a neuroplasticidade, ele acontece. Só que, diante dos comportamentos que a pessoa vai começar a executar a partir daquele momento, é que vai fazer a diferença. Se a pessoa continua se comportando do mesmo jeito que se comportava antes, nada vai mudar. E não vai adiantar. É uma reeducação. Não é o Harry Potter aqui que vai fazer uma varinha mágica e vai fazer a mágica. É uma reeducação. Imagina você com 40 anos de vida seguindo um padrão de comportamentos para se manter vivo automaticamente, inconscientemente. Quando você entende, você começa a mudar esse padrão para te levar para onde você quer. Então é um processo, tá? Então a Gildivan, sinta essas dores que você colocou aí. Começou? Então, olha para isso, Gildivan. Vai na raiz. Deixa eu ver mais alguém aqui. José, é verdade. Bruna, ô prima, seja bem-vinda. Assunto incrível. Entrei para dar uma olhada e fiquei. Que orgulho. Muito bom ter você aqui, Bruna. É isso mesmo. Se precisar de alguma coisa, acompanhe nosso conteúdo. Aí, ó, a Kelly, estou esgotada de doar. Então, pare de doar, porque quando você doa, você não está buscando alto amor. Você não está tendo esse autocuidado. Para você é uma pergunta interessante. Qual é a pessoa mais importante na sua vida? Para pensar nisso, porque provavelmente você pode ser que pare para pensar e fale assim, ou meu marido, minha esposa, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho. Meu filho é a pessoa mais importante na minha vida. Né? Nossos filhos são importantíssimos, claro. Só que, na verdade, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Então, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Isso não é problema nenhum. A gente tem muitas crenças por trás de que, se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Não, você não está sendo egoísta. Você tem que pensar em você. O fato de você pensar em você não quer dizer que você não pense nos outros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você é a pessoa você consegue mais ajudar. É isso aí. Sim. Aí a Kelly, ela escreveu um tempo atrás, o medo me domina na questão de poder de decisão. Pois é, o medo, a emoção medo que mantém viva a espécie humana desde lá de trás. Por quê? Você, para sobreviver, você aprendeu que o medo era essa emoção que te guiava. Então, quando você começa a olhar para esse medo, do lado do medo, grudado, vai estar a coragem. Mas você tem que ter primeiro a coragem para olhar para isso. Pô, Denis, olha uma coisa interessante, cara. Que eu estou muito feliz, porque você está vendo pelas perguntas, a nossa intenção, enquanto profissional, é o quê? Expandir a consciência. Fazer as pessoas terem consciência do que existe, de repente, por trás de algumas delas, sejam físicas ou emocionais. E, pelas perguntas, a gente está percebendo que as pessoas estão começando a ter consciência de que, caraca, então eu tenho dores. De repente pode ter. Isso que é o objetivo. Quando você torna consciente, aí sim você vai ter a possibilidade de mudar. Começa a mudança. E buscar ajuda. E se permitir. Então, se permitam a ser ajudados, a serem ajudados. Excelente. A Magali escreveu aqui, a dor some mesmo. Magali é minha esposa e num processo terapêutico que ela já fez um monte também, junto conosco, com profissionais, amigos, psicólogos, enfim. Ela chega no consultório, antes de chegar no consultório, parece que é uma faca nas costas. Porque vai tocar na dor, o sistema nervoso. Para vocês terem uma ideia, tem estudos científicos que comprovam que o nosso sistema nervoso, nossas emoções, elas antecipam em torno de 3 a 5 segundos
algo que vai acontecer. Então, quando clientes chegam aqui no meu consultório, muitas vezes antes de vir, eles estão subindo elevadores, caramba, eu estou com uma dor, meu coração está acelerado, eu estou suando. Por quê? É o teu sistema emocional querendo te proteger para ficar nessa zona de conforto. Por isso que eu disse, a mudança ela dói. Basta você querer olhar para isso que você vai parar de sentir essa dor. O Lênis... Fala aí. Não, isso é muito interessante, assim, porque dá para a gente ficar mais uma hora aqui, mas enfim, um exemplo clássico das pessoas entenderem o que você acabou de falar, por exemplo, quando o primeiro curso, eu dou aula, né? Eu dei aula há muitos anos. O primeiro curso que eu fui dar, que eu fui ministrar, isso foi em 2005, quando eu comecei a dar aula. Eu estava desesperado, eu estava muito nervoso. Ou seja, um dia antes, então, eu estava com dor de barriga, eu estava sem fome, tenso, meu corpo tremia. Para você ver, era algo real? Não, eu estava me antecipando a algo por medo. Esse medo fazia com que eu tinha sintomas físicos. Fiquei com diarreia, dor de barriga, sem fome, boca seca, tremor. A gente sofre, esses são os exemplos mais clássicos que a gente tem para vocês perceberem o quanto que a emoção influencia no nosso físico. E é a mesma coisa que acontece com as dores físicas. Começa primeiro aqui, para depois se instalar aqui. E aí, para você tratar aqui, você precisa tratar dentro. Então, essa é a ideia. Então, o principal, né, Bruno, para finalizarmos aqui, com certeza nós em breve faremos outra live, porque é muito importante você entender. Tem vários comentários aqui, pessoas com dores musculares, com dores na coluna, enfim. As dores musculares ou as dores no corpo, elas estão querendo te dizer o quê? Até quando você vai ficar fugindo. Porque nosso sistema emocional é luta ou foge. Você não consegue ficar lutando e fugindo, então você fica exaurida de tantas dores. E, Bruno, eu vou deixar aqui 7 etapas de uma forma muito rápida e depois você finaliza com as considerações finais. Você quer mudar? Você tem que seguir essas 6 etapas para começar a mudança. Você não vai resolver com isso. Primeiro, aceite quem você é. Primeira etapa, aceite quem você é. Sem autopunição, assuma que você precisa de ajuda. Assuma que você tem essas questões, que você tem os vícios, essas demandas. Vício em medicamento, como falaram aí. Vício em dor, vício em drogas, de bebida, etc. Assuma que quando você assume, você começa a caminhar em direção à solução. Segunda etapa, use as suas emoções ao seu favor. Lembra? Dome aquele elefante, que são as emoções, para ele te levar onde você deseja. E não para ele fugir de onde você deseja chegar. Etapa número 3 do processo. Pare de se comparar. Porque quando você se compara, a comparação é a inimiga número 1 da felicidade. Se compare só com você mesmo, com você mesmo. Se você hoje foi melhor um pouquinho do que foi ontem. E assim, 1% de cada vez. Eu estou falando rápido porque nós temos compromisso, mas dá para a gente ajudar nisso. Quarta etapa de 6. Fortaleça os seus propósitos de vida. Qual o seu projeto de vida? Onde você deseja chegar? Quando você tem isso em mente, tudo que você faz, você começa a racionalizar. Isso vai me levar para perto ou para longe? E aí você começa a seguir. Identifique depois disso os gatilhos emocionais que ativam a sua dor, o seu vício, as suas questões. O que ativa a sua dor? De repente, papai e mamãe foram para longe, você quer que eles estejam perto, aí tem um gatilho emocional. Identifique todos eles. E aí você começa a mudar seus comportamentos. E o último, fortaleça os pilares GAP. Gratidão, amor e perdão. Quando você trabalha a gratidão, o amor e o perdão, você já está no GAP para subir. O GAP é que é um degrau acima para você subir onde você deseja chegar. Eu finalizo com esses 6 pilares aí. O Bruno, deixe suas considerações finais, Bruno, por favor. Bom, então, muito interessante isso que você falou. Eu estava aqui pensando até entrar, não tem como não deixar de falar sobre o GAP, né? O GAP, que é a gratidão, amor e perdão, é até um movimento onde eu, o Denis e o Fred, somos 3, a gente desenvolveu isso e temos feito algumas palestras falando sobre isso, a gratidão, amor e perdão. É um processo terapêutico, na verdade, que a gente usa como pilar esses 3 pilares, né? Como base esses 3 pilares, amor, gratidão e perdão.
E tudo envolve isso. Até tudo que a gente falou hoje sobre dor, sobre conflito emocional, se você introduz o amor, a gratidão e o perdão na sua vida, pode ter certeza, você vai se curar aí de 99% dos seus traumas emocionais. Então, isso é fundamental. E dentro de um processo terapêutico que a gente faz, né, eu sei como o Denis trabalha e da forma como eu trabalho com meus pacientes, sejam eles da fisioterapia ou das demandas somente emocionais também, sempre está como por trás o amor, a gratidão e o perdão. Então, para concluir, uma coisa que vocês podem já introduzir a partir de agora no dia a dia de vocês é a questão da gratidão, que é muito simples. É vocês focarem naquilo que de fato é importante na vida de vocês. Então, vocês podem escrever num papel, pode até, terminando agora a live, você escreve aí motivos pelo qual você é grato. Só que escreve assim, eu sou grato, e escreve um motivo na sua frente. Bota aí 5 a 10 motivos pelo qual você é grato. E lê isso todos os dias em voz alta. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelo meu trabalho, não sei, pelo que você é grato. Esse simples gesto, esse simples comportamento vai fazer uma diferença tremenda. Pode ter certeza que pode aliviar sintomas físicos, emocionais, porque você, quando faz isso, você está focando no que é positivo, no que de fato é importante, e para de focar naquilo que é negativo, nos problemas. Então, isso aí vai ajudar muito e muda a sua química corporal, como a gente já falou aí durante a live, vai ser muito bom para você. Então, façam isso. Para mim foi um prazer tremendo estar aqui junto com meu irmão, Denis, falando sobre isso, a gente cumprindo a nossa missão de vida, que é ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Então, gratidão a todos que participaram, por terem nos escutado e da gente ter contribuído na vida de vocês. Espero que tenha sido muito bom, tenho certeza que foi. E, esquecendo, me sigam lá, quem puder, quem quiser, me siga lá no Instagram, Bruno Eustáquio Oficial. Eu estou postando sempre conteúdos relacionados a isso, falando sobre dores, falando sobre emoções. Então vai lá e me segue, vou colocar aí, Ih, calma aí. Como é que é? Tá aí, eu vou deixar salvo também, quem não seguir. Isso. Vou deixar vou publicar aí, @Bruno Eustáquio Oficial. Vai lá, me siga e a gente vai estar. De repente a gente vai ter que fazer outra, porque tem muita coisa, né, para falar ainda que não deu, né? Tem muito, podemos fazer sobre doenças, enfim, tem muitas questões por trás. As emoções que são biológicas, elas nos mantêm vivos. Então, olhe para isso. O autoconhecimento é a musculação do seu equilíbrio, é a musculação da sua mente racional. Quando você começa a olhar para você, faça terapia, faça hipnoterapia, vá na fisioterapia, vá no médico. Então, integre tudo em busca de você olhar para dentro de você mesma, de você mesmo. Bruno, muito obrigado. Foi maravilhosa essa live. É um orgulho ter você aqui. Eu amo você e o seu trabalho eu admiro demais. Antes mesmo de você trabalhar com essas emoções, eu já te admirava, desde pequenininho. Te amo, pessoal, muito obrigado. É verdadeira, te amo também. Muito obrigado pela presença e quem não me segue, me siga. Quem não segue o Bruno, siga ele. Beijo, uma ótima semana para vocês. Vamos junto. Um abraço, boa noite.